Queridos camaradas, caros amigos, começo por um agradecimento e uma saudação fraterna e calorosa por mais esta forte manifestação de apoio à CDU, que garanto-vos nos dá mais força para os dias que faltam até dia 26 e que engrossa uma corrente de apoio que vimos sentindo por todo o país e que esperemos que venha a resultar num grande resultado no próximo dia 26. Enquanto deputado do Partido Comunista Português no Parlamento Europeu e enquanto candidato da CDU nestas eleições, e estando aqui com representantes dos trabalhadores, quero afirmar-vos um compromisso eleitoral da CDU, um compromisso que esteve, está e estará presente na nossa intervenção cotidiana. Ele já aqui foi mencionado, é o da valorização do trabalho e dos trabalhadores e é o da defesa intransigente dos interesses dos trabalhadores. Saúdo a vossa presença hoje aqui, saúdo este vosso apoio, tal como tivemos, ainda não há muitos dias, a oportunidade de saudar os mais de 1.750 dirigentes e delegados sindicais, membros de comissões de trabalhadores, representantes para a saúde e segurança no trabalho, que entenderam subscrever declarações individuais de apoio à CDU, expressas nestes mais de 1.750 postais que nos foram entregues na passada semana. Camaradas e amigos, a União Europeia, um processo de integração com um conteúdo de classe muito definido, na sua evolução, não tem vindo a criar condições para a defesa dos direitos dos trabalhadores, para a defesa e avanços no domínio dos direitos sociais. Pelo contrário, tem criado as condições e tem imposto mesmo retrocessos, e em alguns casos, retrocessos pesados no plano dos direitos sociais e dos direitos laborais. Veja-se o que foi a sua intervenção por via dos PECs do governo do PS ou por via do programa da Troika, esse autêntico pacto de agressão aos trabalhadores e ao povo, subscrito pelo PSD e pelo CDS, também pelo PS e implementado pelo governo anterior. E mesmo nesta nova fase da vida política nacional, com a alteração da relação de forças que foi possível alcançar na Assembleia da República, podemos dizer que não foram poucas as situações em que a União Europeia, através de ameaças, de pressões, de chantagens, procurou impedir medidas de reposição de salários e de direitos, como o aumento do salário mínimo nacional, apesar de insuficiente e delimitado, ou como a reposição das 35 horas na administração pública, entre outras, já aqui foram mencionadas. Ora, estas posições da União Europeia, é bom que todos saibam, não foram abandonadas. Muito pelo contrário. Há no horizonte ameaças das quais devemos estar conscientes e que nos devemos preparar para as enfrentar. Mesmo a coberto do dito pilar social europeu, escondem-se medidas para promover um autêntico nivelamento por baixo das condições de vida e de trabalho na Europa. É ver o que se passa em torno das recomendações relativamente ao aumento da idade da reforma em vários países, é ver o que se passa relativamente ao abrir de portas à privatização dos sistemas de segurança social, com a União Europeia a fazer toda a força, por um lado, para cortes nas pensões em pagamento pela Segurança Social Pública, e recorde-se o acordo que tinha com o governo anterior para 600 milhões de euros nas pensões em pagamento, ao mesmo tempo que cria as condições para desviar recursos, descontos dos trabalhadores da Segurança Social Pública para o negócio das pensões privadas, é ver o que se passa a nível de recomendações no domínio de direitos laborais e no sentido de generalizar situações de precariedade laboral, é ver o que são as recomendações específicas por país, visando a dita flexibilização
a verdadeira desregulação do mercado laboral, impondo a generalização da precariedade no trabalho e na vida, a generalização da instabilidade no trabalho e na vida dos trabalhadores, é ver as medidas ainda recentemente aprovadas no domínio do destacamento de trabalhadores, medidas que permitem que haja destacamento de trabalhadores de uns países para outros, sem sequer assegurar o princípio do salário igual para trabalho igual, ou seja, criando as condições para um autêntico dumping social, tendo trabalhadores com origens nacionais diferentes num mesmo país a fazer o mesmo trabalho com salários diferentes, fazendo uma pressão para desvalorizar os salários de todos, é ver todas as pressões e recomendações no sentido do aumento do horário de trabalho, no sentido do retrocesso, no plano da proteção à maternidade e à paternidade, enfim, entre outros exemplos que aqui podíamos dar. E, caros camaradas, estimados amigos, os próximos anos vão ser decisivos neste combate. E neste combate, os trabalhadores sabem que podem sempre contar, como sempre contaram, e vão poder sempre contar com os deputados eleitos pela CDU. Em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa dos interesses do povo e do país, é parte de uma luta mais geral pelo direito a um Portugal desenvolvido e soberano, numa Europa que queremos que seja uma Europa dos trabalhadores e dos povos e não a das multinacionais. Temos dito que Portugal não precisa de mais deputados do PS, PSD e CDS no Parlamento Europeu. Eles estiveram sempre juntos, como temos deixado claro, sempre que se tratou de aprovar estas recomendações que impõem retrocessos sociais, retrocessos no plano também dos direitos laborais. E, portanto, deputados que se submetam a este tipo de imposições da União Europeia, ao tipo de ingerências e de arbitrariedades de quem manda na União Europeia, não precisamos de mais, têm lá estado, que cheguem e sobrem, são os deputados do PS, do PSD e do CDS. Quando em Portugal, cedendo às políticas da União Europeia e aos interesses do grande capital, o PS se junta ao PSD e ao CDS para manter as normas mais gravosas da legislação laboral, como as já aqui mencionadas, a caducidade da contratação coletiva ou as ideias agora para alargar o período experimental de 3 para 6 meses, condenando centenas de milhares de jovens trabalhadores a uma precariedade ainda mais acentuada e ainda mais longa, não lhes garantindo nenhum tipo de proteção, ao fim de 6 meses podem ser descartados, indo outro jovem trabalhador fazer a mesmíssima coisa, sem nenhum tipo de direito sequer de acesso ao subsídio de desemprego. Ora, estes trabalhadores, estes jovens trabalhadores e todos os trabalhadores, é importante que digam bem alto, com o seu voto na CDU, que rejeitam este caminho e que o caminho que desejam não é o do retrocesso, mas o do progresso, do avanço, porque também aqui avançar é preciso. CDS, para condenar os trabalhadores portugueses a baixos salários, os trabalhadores devem, os jovens trabalhadores, todos os trabalhadores, devem, com o seu voto na CDU, dizer bem alto quão necessário é o aumento geral dos salários em Portugal, começando pelo aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros. Como temos dito, é o mínimo que este país aguenta, 850 euros, a par da necessária valorização de todas as profissões e de todas as carreiras no público e no privado. É importante que os trabalhadores, os jovens trabalhadores e todos os trabalhadores digam bem alto com o seu voto na CDU que o aumento dos salários para todos os trabalhadores é necessário, é possível e é mesmo uma autêntica emergência nacional contra a exploração, contra a pobreza, pela melhoria das condições de vida e também pelo desenvolvimento do país, contra o envelhecimento, contra o despovoamento e pela fixação, pelo regresso e fixação dos jovens que decidiram emigrar nos últimos anos. Não é irresponsabilidade aumentar os salários, irresponsabilidade é pensar que um país se desenvolve, que uma sociedade desenvolvida pode assentar em baixos salários e em precariedade laboral. Caros camaradas, estimados amigos, não vos vou tomar mais tempo. Este é um tempo de luta
E cada voto na CDU é uma forma de luta que cada trabalhador tem para defender os seus interesses. Cada voto na CDU, cada deputado eleito pela CDU é a mais sólida garantia na luta pelo aumento dos salários, contra a precariedade, por horários dignos, pela melhoria das condições de trabalho. No próximo domingo, com o voto na CDU, os trabalhadores estarão a eleger deputados para o Parlamento Europeu. É isso que se vai decidir no próximo domingo. Não é quem ganha, quem fica em primeiro, quem fica em segundo, é quem vai ocupar aqueles 21 lugares de representantes de Portugal no Parlamento Europeu. E há uma certeza que os trabalhadores têm. É que cada lugar ocupado pela CDU naquele Parlamento Europeu será uma força que se vai somar à defesa dos seus interesses, à defesa dos interesses e dos direitos dos trabalhadores. E por isso, no próximo domingo, é bom que os trabalhadores com o seu voto façam ouvir o seu protesto, façam ouvir as suas reivindicações, façam ouvir o seu desejo de luta por um país mais desenvolvido e soberano, nessa Europa que queremos que seja, não a dos grandes grupos económicos e financeiros, não a das grandes potências, mas uma Europa dos trabalhadores e dos povos, uma Europa não a impor retrocessos no plano social, alguns deles de dimensão civilizacional, mas uma Europa que lute pelo progresso e pela justiça social. Ao trabalho, camaradas e amigos, viva a CDU!